Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Andy Medrado e esse é o pastor Arthur. Sejam bem-vindos a mais novo vídeo da série Falando de Deus. E você que já está aí na nossa transmissão, pega aquele link e já compartilha com teus amigos. Compartilha e se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem aqui, se inscreve, já faz um ACC, assiste, curte e compartilha com seus amigos. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que já estão nos acompanhando no meu canal Andy Medrado. Eu peço que vocês compartilhem esse link no seu WhatsApp com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, para que eles possam também ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira adoração com vocês. E para isso, esse versículo está em João 4, versículos 23 e 24, onde Jesus fala sobre a verdadeira adoração para a mulher de Samaria. Aqui no capítulo 4, no versículo 23, Jesus diz: "Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Amém? Sei que o Senhor não descartou o meu coração. Cada batida é uma reação. Ser encontrado por ti é minha decisão. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Cante comigo. Senhor, declare para ele: quero facilitar o seu agir, sendo legítimo adorador. Sei que procuras os corações quebrantados. Diga, Senhor,
corações quebrantados, Senhor, quero facilitar o seu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti. Verdadeiro adorador, eu quero ser considerado. Verdadeiro adorador. Por ti. Verdadeiro adorador. Aleluia. Gratidão, Senhor. Verdadeiro adorador. Glória a ti damos, Senhor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu creio que vocês já viram pessoas em hospitais, em clínicas, andando com esse aparelhinho pendurado no pescoço. O estetoscópio, muito utilizado pelos médicos para examinar os seus pacientes. É algo que, para ele, vou dizer que seja indispensável. Eu não sou médico, mas eu acredito que seja indispensável para o seu dia a dia, para o uso na sua profissão. Mas, analisando a vida de um profissional, de um médico, será que ele, como médico, ou todo aquilo que ele possui de recursos de medicina, é capaz de garantir que aquela doença seja curada? Será que ele consegue afirmar que tudo aquilo que ele estudou, que ele buscou de conhecimento, é capaz de impedir que a morte venha? Eu creio que a resposta não. Mas eu creio que alguém, um Deus, lançando apenas uma palavra sobre nossas vidas, Ele pode nos curar e pode prolongar nossos dias na terra. E você? Você crê nisso? Em 2010, eu tive a infelicidade de perder meu pai. Ele ficou internado durante alguns meses no hospital, na unidade de terapia intensiva. E eu lembro que um determinado dia, ele estava muito mal, o quadro dele era bem grave. E pelos médicos, não havia quase possibilidade de reverter aquele quadro. E Deus havia falado no meu coração que Ele estaria recolhendo meu pai. Então eu olhei de longe para ele lá na UTI, no seu leito, e vendo a dificuldade que ele tinha no respirar. E eu fiquei com o coração muito partido, muito triste naquela situação. Então eu olhei para os céus e pedi para Deus que Ele pudesse dar mais alguns dias para que nós, como família, pudéssemos absorver aquela situação, pudéssemos estar um pouquinho mais preparados para aquela situação de perda. Eu creio que ninguém de nós está preparado para enfrentar uma perda. E Deus prolongou por 90 dias os dias do meu pai no hospital, internado, mas Ele prolongou por 90 dias para que nós, como família, como família temente a Deus, pudéssemos nos preparar para aquilo que havia por vir, para aquilo que nós não queríamos enfrentar, mas nós tínhamos de alguma forma que enfrentar. E retornando em uma determinada outra visita no hospital, eu me dirigi à recepção falar com o atendente, que estava eu, a minha mãe e a minha tia, gostaríamos de visitar meu pai no horário estabelecido pelo hospital. E a enfermeira pediu para que nós aguardássemos no saguão, porque um médico viria conversar conosco. Eu já sabia no meu coração que a notícia que viria não seria uma notícia que eu gostaria de receber. Mas eu estava com o coração mais preparado para essa notícia. E o médico veio falar conosco e falou que eles tentaram todos os recursos disponíveis da medicina
mas não conseguiram reverter a situação e meu pai veio a falecer. Claro que nós sentimos a dor da perda, mas nós sabemos também que a vontade de Deus prevaleceu naquele momento. Logo depois de algum tempo, eu fui ao necrotério do hospital, seguindo os protocolos do hospital para poder liberar o corpo. E lá eu vi meu pai deitado naquela mesa. Só que ao olhar para ele, eu não senti nada, porque eu sabia que ele estava nos braços do Senhor. No caso do meu pai, a vontade de Deus prevaleceu. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Deus poderia ter mudado o fim dessa história? A palavra de Deus nos relata a história de um rei em que a sua morte foi anunciada. Mas Deus mudou as páginas finais da história desse homem, que se chamava Ezequias. Segundo a palavra, Ezequias, em hebraico, significava Jeová fortalece. Ele foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Filho de Acás e de Abia, que era filha de Zacarias, e se tornou rei aos 25 anos de idade. Em 2 Reis 20, diz assim no versículo 1: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou o rosto para a parede, Ezequias, e orou ao Senhor, dizendo... Só um parênteses aqui. Se nós nos colocarmos no lugar de Ezequias, e ao receber a visita de um profeta, creio que nós já tivemos várias oportunidades de receber a visita de um profeta, a notícia que lhe foi entregue não seria aquela que ele estava esperando. Aí, imagino eu que no quadro que ele estava de enfermidade, a notícia que ele esperava receber seria uma notícia de uma cura, de um milagre do Senhor. Esse tipo de notícia de um profeta que vem nos trazer uma tristeza no coração, ela pesa no coração de quem leva a notícia, como profeta de Deus, e também pesa no coração daquele que recebe a notícia. Porque o que nós queremos receber da parte de Deus é algo que nos traga paz, que nos traga alegria. Mas a notícia de morte não é uma notícia que nós desejamos receber. E essa notícia de que quando Deus nos revela um acontecimento, isso já aconteceu comigo na vida do meu pai, aconteceu comigo na morte da minha mãe, ela nos deixa de uma certa forma com paz, porque nós sabemos que é Deus que está no controle da situação. E qual foi a reação de Ezequias, ao receber essa notícia, da parte do profeta Isaías? Diz a palavra no versículo 2 que ele virou o rosto para a parede. Aí no versículo 3 diz assim: Ah, Senhor, Ezequias falando a Deus, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Em outras palavras, diz outras Bíblias, traduções, amargamente. Observe que Ezequias, com as suas palavras, fez um pequeno relato a Deus da sua vida de fidelidade, de temor, de servo do Senhor. Eu pergunto, será que Deus precisa ser lembrado do histórico da nossa vida? Ora, se Deus nos formou a sua imagem, semelhança, a sua imagem nos formou, Ele conhece muito bem o nosso coração. Ele conhece muito bem os nossos sentimentos. Ele conhece muito bem as nossas vidas. Ezequias não afrontou a Deus. Ele apenas relatou aquilo que ele estava sentindo de tristeza no coração e de quanto ele se preocupou em servir a Deus em tudo que ele fazia, em tudo que ele punha as suas mãos. E a palavra nos descreve como o rei Ezequias era temente a Deus. A palavra nos mostra quanto ele se preocupava com o Senhor. Diz que no primeiro dia do seu reinado, ele reparou as portas da casa de Deus e purificou o templo. No primeiro dia do seu reinado. Diz a palavra também que ele reintegrou os sacerdotes levitas ao seu ministério, que haviam sido destituídos. Ele também fala que ele restaurou a celebração da Páscoa. E fala que ele combateu a idolatria em Judá e proibiu o culto
a deuses estranhos, a deuses pagãos. Ele determinou a todo o povo que fosse destruída a serpente de bronze construída por Moisés e ensinou o povo a adorar a Deus. Ele se preocupou que o povo se prostrasse, que se humilhasse aos pés do Senhor. E qual foi a resposta de Deus ao seu servo? Ezequias estava clamando a Deus por uma resposta. Ezequias estava em lágrimas, com o coração quebrantado, de rosto virado para a parede, entristecido. Ele era rei de um reino, de um grande reino. Ele tinha os melhores da medicina ao seu favor. Ele tinha os melhores médicos para cuidar dele. Mas nem a medicina, nem o homem, nada era capaz de reverter aquele quadro de enfermidade ao qual ele estava acometido. Não havia solução para o quadro de Ezequias. Tanto que um profeta de Deus veio entregar para ele uma mensagem dura, uma mensagem que pesava o coração, de que ele deveria arrumar as suas coisas, arrumar a sua casa, porque ele desceria à sepultura. Mas Ezequias não desistiu e voltou o rosto ao Senhor e clamou a Deus. E qual foi a resposta que Deus deu para ele? Está lá no versículo 4, que diz assim: Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, do palácio que ele estava, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Ezequias pediu apenas a Deus a cura da sua enfermidade, ele não pediu mais nada. Ele só pediu a Deus a cura da sua enfermidade, porque ele estava entristecido, ele estava com o coração quebrantado, ele estava triste pelaquela situação em que ele não via solução, não via uma saída. Então o que lhe restava era clamar ao Deus Altíssimo. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós vemos que não há solução, quando nós achamos que não há como se escapar de um quadro, é a Deus que nós temos que levantar um clamor. E Deus ouviu a oração do teu servo, tanto que ele manda o profeta voltar, dar meia volta e voltar, para trazer uma notícia diferente. Uma notícia totalmente ao inverso daquela primeira que ele levou, de morte. Mas uma notícia de vida. E Deus deu mais para ele. Deus respondeu mais do que ele imaginava, porque Deus sempre vai nos surpreender e sempre nos surpreende. Deus nos abençoou além daquilo que nós pedimos a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele sonda o nosso coração, Ele faz além do que nós imaginamos, Ele vai além das nossas expectativas. Ele abençoou não só Ezequias, mas também todo o povo daquela cidade, todo o seu povo. A mão de Deus foi estendida para todo o povo. Vejam o poder da oração. Vejam o poder de quem se humilha aos pés do Senhor. Deus movimenta tudo o que está ao nosso redor, ao nosso favor. Lembra de quando Deus diz a Salomão para que ele pedisse o que ele quisesse? Está lá em 1 Reis 3. E diz que Deus fala com Salomão em sonho. E diz assim, Deus para ele, para que ele pedisse o que ele quisesse. Então Salomão fala lá para Deus que ele pedia a Deus discernimento e sabedoria para governar um povo tão numeroso, porque ele era muito jovem, ele era muito novo. E diz a palavra que Deus se alegra do pedido de Salomão. E pelo ter pedido isso, Deus responde para ele que te darei o discernimento, te darei aquilo que tu pediste, a sabedoria, e te darei mais ainda. Te darei riqueza, te darei vitória sobre os teus inimigos, te colocarei em lugar de honra. Deus foi além do que ele havia pedido. Por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus. Porque Deus se alegra em nos abençoar.
se alegra em atender o nosso pedido. E Ezequias recebe do profeta a sua vitória. Ezequias recebe do profeta uma palavra de bênção. Mas como todo homem, ele pede prova de Deus, ele pede um sinal de Deus. Não é uma afronta. Deus nos ensina a fazer prova dele. Ele pede isso lá no versículo 7, que diz assim: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a chaga. Ele tinha uma úlcera, e ele sarou. No versículo 8, Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? De que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías para Ezequias: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra em 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Havia no pátio do palácio um relógio chamado relógio de Acás. É um relógio de sombra. O sol refletia naquela ampulheta dele e ele sombreava, marcando a hora do dia. Então, o que o rei pede? Né? Você pode desejar, o Isaías fala para o rei, que o relógio ele adiante a hora em 10 graus ou ele retroceda a hora em 10 graus? E ele responde: adiantar a hora em 10 graus é fácil. Pelo menos acha que é fácil. Eu quero que retroceda a hora em 10 graus. E a hora do relógio retrocedeu então em 10 graus, para que ele pudesse saber que era Deus que estava naquela causa. Será que Ezequias precisava desse sinal de Deus? Será que somente a palavra do profeta não seria o suficiente? Mas nós vivemos, né, intimidade com Deus e pedimos sim sinal de Deus. Eu já pedi muitas vezes um sinal de Deus, uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus. E não há nada de errado em fazer prova de Deus. Lá no versículo 10, então diz assim: então disse Ezequias ao profeta Isaías: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas que ela volte 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou a Deus e fez a sombra do relógio de Acás voltar 10 graus, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Ou seja, aquilo que nós acabamos de falar, a sombra do relógio, em vez de ela adiantar 10 graus, ela retrocedeu 10 graus, assim como o rei Ezequias havia pedido. A obediência, a predileção de Deus pelo teu servo não impediu as lutas do rei Ezequias. E não vai impedir nem a minha nem a sua luta. Mas nós temos a garantia, a certeza de que Deus estará no controle e Ele estará cuidando de nós e nos dará uma resposta àquilo que nós clamarmos. Nós não temos como impedir jamais que os problemas e lutas venham sobre nós, que batam a nossa porta. Mas nós temos a certeza que podemos ter a vitória nas mãos do Senhor Jesus. Ezequias conhecia o Deus que nós servimos intimamente. Ele viveu, durante o seu reinado, várias experiências com Deus. Ele sabia que para Deus não havia impossível. Deus podia dar vitória em batalhas. Deus podia dar vitórias em várias áreas da sua vida. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, como nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas, como você que está nos ouvindo tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Mas nada disso pode impedir que a luta bata a nossa porta. Não pode impedir. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, passaremos para a luta. Então eu chamo a atenção da igreja, eu chamo a sua atenção para que toda e qualquer que seja a sua luta, lembre-se, Deus nos dá estratégia para alcançarmos a vitória. E a resposta virá sempre através da oração, do coração quebrantado aos pés do Senhor. Lá em Tiago 5,16, parte B, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A resposta de Ezequias veio através da oração.
A resposta de Deus para a sua vida virá através da oração e do seu clamor a Deus, através das suas lágrimas, porque Deus vai ouvir, vai poder tocar no seu coração e na sua vida. E Deus só vai operar em nossas vidas quando nós nos prostramos aos seus pés, quando nós reconhecemos a nossa limitação de homem, para que Deus entre com o seu poder, entre com sua unção sobre nossas vidas e nos cure. Eu quero que você tenha certeza no seu coração, irmão, que você tranquilize, que você tenha paz, porque a resposta de Deus vai te surpreender, como surpreendeu para Ezequias. Ele vai superar aquilo que você pediu, aquilo que você buscou. Ele vai trazer alegria no seu coração, bênção em que você nem esperava pelo tamanho que ela virá, e uma vida em abundância. Seja fiel, permaneça na presença de Deus, permaneça buscando a Deus em oração, se derrame aos pés do Senhor, proclame o nome dEle, invoque o nome dEle. Lá eu tenho um versículo que eu amo muito, que foi o versículo da minha conversão, em Jeremias 33:3. Clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Clame o nome de Deus, que Ele vai te responder. Ele virá com a resposta que você tem pedido a Ele. Ele virá com milagre na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer agora como fez Ezequias. Orar a Deus e pedir a Deus uma resposta. Eu quero chamar minha esposa, a pastora Angie, para nós juntos estarmos orando por você. Você que tem uma enfermidade, coloque sua mão sobre a sua enfermidade. Você que tem alguém conhecido, um parente que esteja enfermo, apresente ele ao Senhor, porque Deus virá com a resposta em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, como Tu fizeste ao Teu servo Ezequias, Pai, onde Tu ouviste o clamor, ouviu as lágrimas do Teu filho, Pai, e veio com a resposta de cura, resposta de transformação sobre a vida dele, Pai. Eu quero Te pedir, Pai, por esses que estão nos assistindo, ouvindo a nossa transmissão, Pai querido, que eles possam agora ser tocados pelo Senhor, Pai. Leva a eles uma palavra de alento, uma palavra, Pai, que venha trazer a cura, trazer conforto, paz ao coração, Senhor. Tu pode todas as coisas, Pai, porque Tu és médico dos médicos, Pai. O médico tem suas limitações, Pai. O médico, Pai amado, nem tudo que ele tem de conhecimento, ele consegue, Pai, dar solução. Mas Tu és Deus, Pai. E Tu, como Deus, Pai querido, pode, Pai, lançando uma palavra apenas, Pai, trazer a cura, Pai, trazer a vitória à vida daqueles que têm clamado por Ti, Pai. Nós nos prostramos aos Teus pés, nos humilhamos aos Teus pés, Pai querido. Queremos, Pai querido, ter intimidade com Deus vivo, Pai. Queremos estar próximo de Ti, Pai amado. Queremos poder viver os Teus milagres, Pai, como viveu os Teus servos do passado, Senhor. Porque somos escolhidos, Teus. Somos a Tua igreja, Pai. Visita cada um agora, Pai. Tu és Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Pai querido. Tu pode todas as coisas, Pai. Eu te peço, Pai amado, pelo nome do Teu Filho Jesus, Pai, que essas vidas sejam curadas, Pai. Que essas vidas sejam transformadas, Pai. Seja do corpo, seja do espírito, Pai querido. Que todo laço do passarinheiro, que toda seta maligna de enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que o milagre aconteça, Pai. É o que eu te peço e eu creio, Pai querido, em Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro com aquilo que você precisa, que ela tenha tocado o seu coração, que a semente que foi colocada em seu coração, que ela frutifique. Amém? E você que precisa de um pedido de oração especial, já agora no chat, já coloca o seu nome, coloca o pedido da sua oração, porque no final dessa transmissão nós vamos orar por cada pedido. Amém? E você, já falou de Deus hoje para alguém? Se não falou, fale. Amém? Aproveita essa oportunidade. Fale do Senhor para as pessoas. Às vezes você fala e você pensa, eu acho que essa pessoa não ouviu.
Muitas vezes aquela semente só vai brotar lá na frente. Amém? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre aqui, se inscreve, aproveita e faz um ACC. Assiste, curte e compartilhe os vídeos com teus amigos, para que eles também sejam abençoados. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Senhor, quero facilitar o seu agir.